Fala galera que me segue, que acompanha o meu trabalho. Se você é novo por aqui ou ainda não me conhece, meu nome é Lucas Saura, sou fotógrafo, videomaker e designer. Bom galera, recentemente eu lancei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai estar aparecendo aqui embaixo o meu Instagram ou tá na descrição também, pra você já ir conferir um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia um pouco mais de perto. E aí, como eu tava falando, eu lancei uma caixinha de perguntas lá, pedindo sugestão de tema de vídeo, sugestão de ideias que vocês têm, pra gente poder estar criando esse canal aqui, ou melhor, voltando com esse canal, né? E eu poder trazer um pouco de informação que eu tenho dessa minha bagagem profissional, seja ela como fotógrafo, como filmmaker ou como designer. E aí eu recebi algumas perguntas que eu gostei muito, perguntando sobre como eu cheguei até aqui, ou pedindo para eu falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Então eu reuni algumas coisas, resumi um pouco a história e resolvi trazer aqui para vocês algumas dessas informações, pra gente poder começar um pouco desse bate-papo. Bom, eu vou pegar aqui no meu celular uma colinha. A primeira pergunta que fizeram foi sobre o processo de escolha da minha profissão. E eu acredito que esse processo para mim foi algo muito natural, foi algo que aconteceu e sem eu escolher. Foi algo que mais me escolheu do que eu escolhi isso. E para resumir um pouco essa história, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Comecei trabalhando com meu pai na empresa do meu tio. Eu era office boy e com o tempo, mais ou menos um ano de trabalho ali, meu pai começou a me pedir algumas artes porque eu já estava interessado um pouco no Photoshop. Então, às vezes ele precisava de um banner, às vezes ele precisava de alguma coisa e eu fazia isso pra ele. E aí eu comecei a ficar um pouco mais maduro nesse tema. Eu comecei a me aprofundar um pouco os meus conhecimentos e comecei a ver que eu tava melhorando e que eu levava um pouco de jeito pra isso, sabe? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu falei, cansei de trabalhar com meu pai, quero procurar outra coisa. E aí ele tem um amigo, Rafael Felsner. Eu cheguei pra ele e falei, Rafa, eu tô querendo aprender a fotografar, você me ensina? Isso era mais ou menos uma quinta-feira, uma quarta-feira. Ele falou, cara, eu tenho um casamento no sábado, você não quer ir como assistente? Eu falei, vamos, fechou. E era mais ou menos em julho, agosto, e até o final do ano a gente acabou fazendo 11 casamentos juntos. Então, eu aprendi a fotografar mais ou menos na raça. Eu cheguei no trampo, não sabia segurar um LED, não sabia segurar um flash, o Rafa foi me ensinando, mas foi tudo na hora do trampo. E aí foi onde eu comecei a ajustar algumas coisas, eu comecei a migrar um pouco para a área que eu queria. Eu já vinha percebendo que a área de eventos não era a minha área, mas ainda assim, quando o Rafa achou que eu estava pronto para tomar algumas decisões, para tomar algumas responsabilidades, ele me ajudou a fechar alguns contratos de aniversário infantil e de casamento. Fiz alguns e então percebi que realmente não era essa a minha área, não é isso que eu queria pra minha vida. Mas ainda assim, a gente continuou fazendo alguns trabalhos juntos. Eu comecei então a trabalhar direto no escritório do Rafa. Eu vou deixar o Insta do Rafa aqui embaixo também, já deve ter aparecido, mas sigam ele lá, é um cara muito bom, o trabalho dele é excelente e é uma das minhas referências na fotografia. Então, depois de fazer mais ou menos 11 casamentos juntos, alguns eventos por conta, eu decidi que eu precisava tomar alguns áreas diferentes para minha vida. Então eu estava saindo do colegial, eu estava saindo do terceiro ano do colégio e entrando para a faculdade, e eu decidi que eu não queria fazer faculdade. Eu estava me matriculando para publicidade e propaganda, eu decidi que ainda não era a hora de eu começar. Então eu fiquei mais ou menos um ano trabalhando, pegando alguns freela de foto, freela de vídeo, tanto como assistente, pegando também alguns trampos sozinhos, mas sempre fazendo alguma coisa. Peguei alguns clipes, algumas coisas também para conhecer o mercado. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais diferentes. Trabalhei editando fotos para um fotógrafo de Maringá. Trabalhei também fazendo assistência de vídeo para um outro amigo meu, o Tom, da Sublime Filmes. E foi aí que eu consegui uma base muito boa para minha profissão, para me trazer até aqui. E aí eu decidi que estava na hora de eu fazer faculdade. Então eu comecei a fazer faculdade, fiz um ano de publicidade e propaganda e percebi que realmente não era isso que eu queria para minha vida. Não era a área de publicidade, não era a área de marketing, era mais a parte artística que eu estava decidido, que a área que me cativa mais é a área artística. Então eu decidi sair de Maringá para vir aqui para Cascavel, fazer faculdade de fotografia, concluí no ano passado. E durante a faculdade de fotografia eu continuei fotografando, fazendo alguns freelas, mas eu migrei mais para a área do design, onde voltei, na verdade, para a área do design.
onde eu peguei alguns freelas, fiz alguns trampos fixos, consegui parceria com algumas agências, foi onde eu comecei a pegar o trabalho de audiovisual e não só de foto ou vídeo. Então hoje eu também trabalho com a produção de podcasts, que era algo que foi totalmente novo para mim quando eu comecei a produzir, e hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E o que eu aprendo com tudo isso é que você nunca pode deixar de trabalhar, você nunca pode deixar de estudar. Eu nunca fui uma pessoa que parei pra estudar um assunto específico, eu sempre ia de acordo com a necessidade, sempre fui de acordo com a necessidade. Só que mesmo assim eu acabei lendo alguns livros, busquei artigos que fossem de alguma forma acrescentar para minha profissão, acrescentar para o meu trabalho, e foi basicamente assim que eu cheguei aqui. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória na fotografia, no vídeo, no design. É algo que eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de procurar trabalhos, e eu tive a ajuda de algumas pessoas que, quando eu tive a oportunidade, eu suguei elas ao máximo para tentar extrair o máximo de conteúdo possível, para extrair o máximo de conhecimento possível que elas pudessem agregar na minha vida. E aquilo que eu recebi durante os anos com profissionais diferentes, eu procuro sempre transmitir também para as pessoas. Então eu sou uma pessoa que eu acredito que eu sou muito de fácil acesso, onde as pessoas podem vir até mim com algumas dúvidas e eu posso ajudar. E caso eu não saiba, eu aprendo junto, eu gosto de procurar soluções, eu gosto de achar soluções criativas para as coisas. E é basicamente isso. A minha trajetória não é uma trajetória grande, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu acredito que eu tô no caminho certo. E caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão, queira falar sobre algum assunto específico, deixa aqui na descrição, manda lá no meu Instagram, na DM, que ou eu te respondo por lá, ou se for algum tema legal, a gente acaba trazendo um vídeo pra cá. E é isso aí, vamos evoluir junto, vamos crescer junto. E se preparem, porque isso aqui foi só o primeiro vídeo, foi só algo que tá começando, um sentimento que tá voltando na minha vida de voltar com o canal no YouTube e trazer um pouco de conteúdo, trazer um pouco sobre a minha vida, que eu acredito que muita gente tem curiosidade, porque muita gente veio me perguntar sobre, e muita gente acha que é impossível, mas não é, só questão de você focar naquilo que você quer, focar naquilo que você precisa, e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!